Então tá. Nessa aula de hoje eu vou fazer uma revisãozinha rápida dos 4 primeiros postulados da mecânica quântica que a gente viu na aula passada e vou introduzir os 2 últimos que faltam, que é o postulado do colapso da função de onda e o da evolução temporal. Esses 2 postulados a gente vai trabalhar bastante com eles ao longo desse capítulo, e a evolução temporal em particular, eu vou só dizer qual que é o postulado, mas a gente vai trabalhar mais com ele na semana que vem. Então, deixa eu abrir aqui a apresentação para a gente começar a fazer uma revisão. Vamos lá. Então, tá. Então, a mecânica quântica, essa descrição de partículas da mecânica quântica, né, de dinâmica de partículas sobre a ação de um potencial, ela tem esses 6 postulados, que depois eles, mais para frente, a gente vai ver que existem coisas adicionais que a gente tem que colocar aqui, quando for trabalhar com sistemas de partículas. Existe essa questão de partículas idênticas, então tem postulados de simetrização, mas, por enquanto, nós estamos pensando assim, a gente quer descrever a dinâmica de uma partícula num potencial, né, por exemplo, um oscilador harmônico, um problema de espalhamento por uma barreira de potencial. Então, nesse esquema, são esses 6 postulados. Então, vamos lá. O primeiro postulado é que o estado do sistema é descrito por uma função de onda, né, ou um ket, nesse espaço abstrato de espaço. Isso é equivalente a você descrever uma partícula na mecânica clássica pela sua posição e o seu momento. Então, na mecânica quântica, a descrição é diferente, você não dá posição e momento, você dá um ket ou uma função de onda para descrever o estado da partícula. O segundo postulado é que todas as quantidades físicas que você pode medir sobre essa partícula são representadas por operadores hermitianos, nesse espaço de estados. E quando você mede, então, né, vamos pensar que a gente vai medir a energia, então a energia vai estar representada por um operador hermitiano. Uma medida da energia sobre uma partícula vai resultar em um dos autovalores do operador energia. Então, os resultados possíveis de uma medida dependem apenas do operador e não do estado onde a partícula está. A partícula, que nem na mecânica clássica, a partícula pode estar em qualquer posição, com qualquer momento. Então, são os diferentes estados. Na mecânica quântica, uma partícula pode estar em um estado representado por uma função de onda ou por outra função de onda. São estados diferentes da partícula. Quando você mede uma grandeza, o que você pode obter como resultado da medida não depende do estado, depende só do operador. É um dos autovalores do operador. O estado vai entrar no 4º postulado, que essas diferentes medidas, esses diferentes resultados que você pode obter da medida, que são os diferentes autovalores do operador, eles vão ser obtidos com diferentes probabilidades. E essas probabilidades, então, dependem do estado. Então, como é que funciona aqui? Eu peguei aqui o caso do estado não degenerado. Então, você tem um operador A que você vai medir, ele tem seu conjunto de autovalores AN, os seus estados formam uma base ortonormal nesse espaço, e, portanto, o estado da partícula pode ser expresso como uma combinação linear dessa base. Você pode decompor o estado nessa base. Então, a probabilidade de você obter um determinado valor AN nessa medida é módulo de Cn ao quadrado, ou seja, é o peso daquele autovetor na decomposição do estado. Quanto maior aquele peso, maior a probabilidade daquele autovalor ser medido. Quando o estado é degenerado, você tem que somar sobre as degenerescências, tá, desse estado. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Eu falei uma coisa errada na aula passada. Então, esse 4º postulado tem 3 casos. Né? Tem esse caso não degenerado,
onde a probabilidade é o módulo do CN ao quadrado. Tem o caso degenerado, onde existem mais de um autovetor com o mesmo autovalor. Aí você soma sobre aquele subespaço degenerado. E tem o caso contínuo. O caso contínuo, você tem, então, a decomposição do estado na base é feita como integral, né? São coeficientes em integral de C de alfa, V de alfa, né? Então, uma integral sobre os quetes que são contínuos, e a densidade de probabilidade é o módulo do C de alfa ao quadrado, né? Não existe caso contínuo degenerado, tá? Eu me confundi aula passada, o que eu vou falar, eu vou voltar nisso aqui. Então, nesse quarto postulado só tem 3 casos: discreto não degenerado, discreto degenerado e contínuo. Tá? Então, vamos falar sobre o quinto postulado. Então, o quinto postulado, ele diz o que acontece com a função de onda depois que você faz uma medida. Porque o ato de medir, ele altera a função de onda. Certo? Deixa eu deixar o chat aberto aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Então, o ato de medir altera a função de onda. E o que esse quinto postulado diz é o seguinte, que imediatamente após a medida, a função de onda sofre uma mudança brusca pelo ato da medida e ela colapsa, né? A gente usa esse termo, para o subespaço que você mediu. Eu vou fazer isso aqui passo a passo, depois a gente vai voltar a entender essa expressão aqui. Então, vamos pensar primeiro no que eu faço uma medida, então, de um operador A, que tem um espectro não degenerado. Tá? E eu meço A e obtenho um certo autovalor, AN, que é um dos seus autovalores. Então, esse aqui é o esquema da medida. Eu tenho um estado inicial, psi de zero, foi preparado em algum momento, igual a zero. Esse estado, se ele está sujeito a uma hamiltoniana, alguma dinâmica, ele evolui no tempo, certo? E no instante t0, eu vou medir esse operador A. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, se eu medir o operador A e eu encontrei o autovalor AN, então, imediatamente após a medida, o estado colapsa para o autovetor correspondente. E daí para frente, ele continua evoluindo se ainda houver uma dinâmica, é como se isso fosse a nova condição inicial após a medida, e ele vai continuar evoluindo. Mas nesse processo de medida, acontece esse colapso. Então, vamos entender aqui, né? Eu tenho estado inicial, psi de zero, ele evolui até o momento da medida. No momento da medida, ele é descrito por um certo estado psi de t0. Certo? Vamos pensar assim, t0 menos epsilon. Logo antes da medida, eu tenho esse estado psi de t0. Nesse momento, onde a gente vai fazer a medida, eu posso decompor esse estado na base do operador que eu vou medir. Então, eu sei que cada autovalor pode ser encontrado como resultado da medida e a probabilidade de cada medida é o módulo desse CN ao quadrado. Então, eu fui lá, medi, e na medida encontrei, sei lá, deu autovalor, o quinto autovalor, deu A5 como resultado. Então, após a medida, o que você vai fazer é pegar de todo esse vetor que está expresso na base de U, vai jogar tudo fora, menos o vetor que você mediu. Então, se você mediu o autovalor A5, ele vai colapsar para o autovetor U5. E, a partir daí, ele segue sua evolução temporal. Então, qual que é a lógica desse postulado? Né? Por que a gente exige esse tipo de postulado? Isso, exatamente. O João está perguntando. É como se o vetor fosse projetado naquela direção que foi medida. É exatamente isso que acontece. Então, você tem, antes da medida, a combinação linear completa, mediu, ele joga fora tudo que não está no subespaço medido. Então, aqui no caso, como o autovetor é não degenerado, ele colapsa para o N que você mediu. Qual que é a ideia disso? A ideia é o seguinte, imagina que você tem uma partícula e você mede a energia no instante t0 e a energia deu 5 joules, a energia da partícula.
Se você, imediatamente depois da medida que você fez, você medir novamente a energia, o que você espera é que você obtenha o mesmo resultado. Você mediu agora, deu 5 joules, eu meço meio segundo depois, não pode dar 15 joules, 25 joules. Eu espero que dê 5 joules de novo. Tá? Então, para eu garantir que se eu repetir a medida logo depois da primeira, eu obtenho o mesmo resultado, com probabilidade 1, eu tenho que estar no estado correto. Né? Então, antes da medida, pode dar qualquer coisa. Medir, deu o alto valor a 5. Se eu medir de novo, eu quero que dê a 5 de novo. Ora, se o vetor logo depois da medida é o vetor o 5, né, quer dizer que a probabilidade de eu medir aquele cara é 1. Né? A decomposição do estado após a medida é 1 vezes o 5 mais 0 vezes qualquer outro estado. Então, com isso, eu garanto a reproducibilidade dos resultados. Medidas subsequentes de uma mesma quantidade dão o mesmo valor. Tá? Então, essa aqui é a ideia desse postulado, é garantir que uma medida subsequente repita o resultado que eu acabei de obter. Tá? Se eu medir posição de uma partícula, por exemplo, se eu medir a posição e deu entre 1 e 1 mais dx, né? Deu uma medida na vizinhança do x igual a 1. Se eu medir de novo, eu não posso encontrar a partícula em x igual a 10, ela não pode dar um pulo instantâneo, ela tem que, né, continuar ali onde eu acabei de medir. Então, essa é a ideia desse colapso da função de onda. E por que colapsa? Porque você interferiu no sistema. Você mediu, você foi lá, cutucou a partícula, o estado dela mudou. Tá? O que acontece? Professor, diga. É só nessa questão, nessa abstração, né, da mecânica quântica, eu fico na dúvida assim, a gente tem um modelo matemático para entender esses elementos físicos, né, que a gente enxerga na mecânica quântica, e a partir dele a gente tem uma série de probabilidades de medir alguma coisa, e depois de uma medida eu constato que o valor da energia, nesse exemplo que você deu, né, eu constato que a energia era, sei lá, 5 joules, então no instante seguinte ele tem que dar a mesma coisa. Mas a minha dúvida é, antes de eu medir, a partícula já tinha 5 joules, não. Só que eu só tinha um conhecimento probabilístico daquilo, ou realmente a partícula não tinha essa informação? Não, então, não tinha. Então, o primeiro postulado diz o seguinte, o estado da partícula, aqui no instante T0, é psi de T0. Isso é tudo que você sabe. E esse estado tem, né, nesse instante, uma decomposição em todos os autoestados do operador A. Então, se você repetir esse experimento novamente, preparar o mesmo estado inicial, deixar ele evoluir até T0 e medir de novo a energia, pode ser que dê 7 joules. Se fizer de novo, pode voltar a dar 5. Fizer de novo, pode dar 10. Então, você repete igualzinho e cada vez dá uma coisa. Só que a probabilidade de encontrar aquela coisa vai depender do estado que você preparou. Eu sei, a gente está falando de mecânica quântica, é difícil aceitar as coisas, mas mas realmente, então, a partícula ela podia ter qualquer energia. Assim, o que definiu? Então, mas assim, pensa só, deixa eu te dar um exemplo. Definiu de um momento para o outro a energia que ela tinha? Então, deixa eu te dar um exemplo. Vamos voltar lá nos problemas de estrutura da matéria, que a gente tinha. Você tem uma onda plana que descreve uma partícula. Quer ver? Deixa eu abrir aqui um slide para a gente conversar sobre isso, que é... Olha, essas coisas da mecânica quântica são estranhas mesmo, então não se sintam mal por estar achando tudo estranho, porque é estranho mesmo. Mas vamos voltar lá para a estrutura da matéria. Opa, deixa eu desenhar aqui, pegar uma caneta. A gente tinha uma função de onda que representava uma partícula de momento P. Essa função de onda era essa daqui, ó, IPX sobre H cortado. Opa. Menos IET sobre H cortado. E P2 sobre 2M. H cortado. Então, esse cara representava uma partícula com momento P.
Se a gente calcular o módulo quadrado dessa função de onda, o módulo disso é 1, certo? Então, se a gente interpretar módulo quadrado de psi como a probabilidade, né, a densidade de probabilidade de eu achar a partícula em algum ponto do espaço, a gente vê que essa probabilidade não depende do ponto do espaço. Ou seja, a partícula pode estar em qualquer lugar com a mesma probabilidade. Então, a gente fixou o momento, perdeu totalmente a informação sobre posição. Muito bem, como é que a gente faz? Então, se eu desenhar, né, por exemplo, a parte real de psi, que é um cosseno, em função de x, eu vou ver um cosseno, vou ver um negócio assim, certo? E é igual em todo lugar, eu não sei onde é que a partícula está. Então, se eu quiser representar uma partícula de uma forma mais localizada no espaço, como é que a gente fazia? A gente montava uma combinação linear desses caras. Então, se eu pegar se eu quiser representar uma partícula, agora, vamos pensar que o módulo de π ao quadrado, eu quero que tenha essa cara aqui. Ou seja, a partícula está localizada em algum lugar próximo de x0. Como que eu faço isso? Eu tenho que, para escrever essa função de onda, eu tenho que combinar funções de onda com vários momentos. Vamos pensar num instante de tempo fixo, vamos esquecer o tempo. Eu tenho que pegar, combinar várias ondas dessa forma aqui, de tal maneira que, quando eu desenho isso aqui em função de x, dê esse comportamento. Um exemplo de peso, né, que me faz isso é um peso gaussiano. Né? Por exemplo, P menos P0... Opa, deixa eu escrever melhor aqui. P menos P0 ao quadrado sobre alguma largura aqui. Então, se você fizer essa combinação, você vai encontrar uma função de onda localizada. Agora, se você perguntar para essa função de onda qual que é o momento dessa partícula, você não sabe mais, porque você combinou vários momentos. Então, essa partícula, se você medir o momento dessa partícula, o que você vai encontrar? Você vai encontrar qualquer coisa com probabilidade. Então, a probabilidade de eu encontrar um certo momento... Nossa, está ruim de escrever hoje aqui, deixa eu apagar aqui. Então, a probabilidade de você encontrar um determinado momento vai ser dada pelo peso, né, da decomposição. Você decompôs na base dos momentos, o peso ao quadrado é a probabilidade de medir um certo momento. Então, você vai ter uma probabilidade grande de encontrar momento próximo de P0 e uma probabilidade menor de ter outro momento. Mas pode dar qualquer coisa. Então, você vê esse estado, o estado da partícula representado por esse pacote de ondas, não tem mais um momento bem definido. É uma combinação de momentos. Então, cada vez que você mede o momento, né, vai dar uma coisa diferente, com essas probabilidades. Então, no caso da energia, é a mesma coisa. Né? A gente está aqui, você prepara um estado, esse estado é um estado genérico. Em princípio, se você decompor isso aqui na base do hamiltoniano, vai ter uma combinação de todas as autofunções. Então, ele não tem uma energia bem definida. Mas esse é o estado. E isso é toda a informação que você pode ter sobre o estado, está nessa função de onda. Então, de fato, você pode repetir o experimento várias vezes, você prepara o estado igualzinho, mede uma vez, deu tanto. Prepara de novo igualzinho, mede de novo, dá outra coisa. Então, você vê, a dinâmica de evolução temporal, ela é determinista, é o último postulado, ela é dada pela equação de Schrödinger, mas a interpretação do que é o estado e de como são as medidas é probabilística. Tá? Então, esse é o negócio. E como fisicamente preparar um estado? Então, porque o que eu fico pensando tem que existir algumas condições de contorno, condições físicas, para que eu dê à partícula algumas características. Sim, porque se é puramente probabilístico, então fica até difícil você manipular a partícula, não é? Isso. Então, você pode pensar assim, é possível você preparar esse estado psi de zero de alguma forma. O estado da partícula você pode preparar. Tá? Agora,
uma vez que você prepara o estado, então você sabe exatamente quem que é a função de onda. Tá? A função de onda você pode preparar de alguma maneira e você ter essa informação com 100% de certeza. Então, o estado você pode obter, a evolução temporal do estado é totalmente determinística. O problema é que medidas de grandeza sobre esse estado não são deterministas. Né? Você tem esses postulados da medida. Então, independente de qual seja o estado, quando você for medir alguma coisa, o que você vai medir só depende do operador que você vai medir, não depende absolutamente do estado, mas a probabilidade de cada medida é dada por isso. Então, você tem que pegar o seu estado, decompor na base do cara que você vai medir, e os coeficientes vão te dar as probabilidades de medir aquela coisa. Tá? Então, apesar o estado ser uma coisa que, em princípio, você pode preparar sem problemas, isso vai depender, obviamente, da coisa experimental, do que você quer fazer, mas, em princípio, você pode ter certeza absoluta sobre o estado inicial. Então, você pode ter esse cara aqui muito bem determinado. A evolução temporal pode ser muito bem dada. Então, você conhece o estado em psi de T0, você sabe exatamente quem que é o estado, mas isso não te permite ter a informação de que resultado você vai obter da medida. Tá? Porque isso é probabilístico. Certo. Certo? Bem estranho, mas... Não tem dúvida. É estranho mesmo. Podem achar estranho à vontade, porque realmente é uma coisa que é muito, muito fora do nosso conhecimento clássico, né? Na mecânica clássica, qual que é o equivalente disso aqui? Né? Você tem... Deixa eu pegar aqui mais um slide. Então, na mecânica clássica, qual que é o equivalente disso? Você tem um espaço, vamos pensar em uma dimensão de posição e momento. Você dá um estado inicial, x0 e p0. Você tem a dinâmica. Isso te dá uma trajetória nesse espaço. Então, no instante t, a partícula veio parar aqui. Então, você tem x no instante t, p no instante t. Esse é o estado da partícula no instante t. Qual que é a energia cinética da partícula no instante t? PT 2 sobre 2N, ponto final. Não tem dúvida sobre isso. O resultado da medida depende do estado, PT, XT, ou se tiver um potencial aqui, isso vai ser o valor, vai ser o V de XT, mas esses valores são fixos pelo estado. Na mecânica quântica, não. Existem vários valores possíveis para a medida, e os valores em si não dependem do estado, mas a probabilidade de obter uma coisa ou outra vai depender do estado. Então, pode ser que a gente vai tentar fazer essas conexões de volta com a mecânica clássica depois, ter uma maneira de conectar e ver que as coisas são estranhas, mas ficam menos estranhas dependendo de como você olha para elas. Tá? Então, vou voltar daqui para frente, a gente vai fazer provar um negócio que chama Teorema de Ehrenfest, que diz que, em média, as coisas quânticas se aproximam das clássicas. Tá? E aí fica um pouco mais natural essa história toda. Beleza, obrigado, professor. Nada. Então, vamos lá. Deixa eu estender isso aqui, então, para o espectro discreto, mas degenerado agora. Então, é uma pequena mudança que vai acontecer, mas é uma mudança importante. Então, a mesma história. Então, você vai medir um operador A, só que esse operador A vai ter degenerescências. Então, o mesmo alto valor pode ter vários autoestados correspondentes. Então, o que você faz? Você faz a mesma coisa. Você expande o seu estado imediatamente antes da medida na base de autoestados desse operador, só que agora, cada alto valor, ele pode aparecer GN vezes. Né? Então, a gente escreve a equação, deixa eu escrever aqui em cima, a equação de alto valor. Nossa, não sei porque minha caneta não está funcionando muito bem hoje. Então, você tem aqui o N, I, igual a AN, UN, I. Então, existem vários
estados, I de 1 até Gn, que tem o mesmo autovalor N. Mas tudo bem, esse conjunto de estados forma uma base, a gente expande o estado nessa base e inclui todos os autovetores, né? Para cada autovalor, os seus Gn estados degenerados, e expande aqui. Então, o que acontece é que após a medida, se você encontrou o estado AN, e você quer ter certeza que uma medida subsequente resulte no mesmo autovalor, você tem que colapsar o estado para esse subespaço do autovalor medido. Tá? Você deixa ali todos os autovetores. Você simplesmente joga fora tudo que não está no subespaço medido. Tá? O que acontece aqui de diferente é o seguinte, esse estado aqui, então eu estou supondo que o meu estado está normalizado antes da medida. Tá? Então todo mundo aqui tem norma 1. Quando eu jogo fora um pedaço do estado, esse cara aqui, que eu estou chamando de filinha, logo antes da medida, ele não está mais normalizado. Tá? Porque estava normalizado antes, eu joguei um pedaço fora, ele perdeu a normalização. Veja que isso não acontece no caso não degenerado. No caso não degenerado, quando eu colapso para um único autoestado, o N, esses caras já estão normalizados. Né? Cada autoestado da base é automaticamente normalizado, eu saio de um cara normalizado para outro já normalizado. Quando eu tenho degenerescência, isso não acontece, porque eu fico com essa soma aqui. Né? Essa soma não está normalizada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que normalizar. Então, logo após a medida, eu colapso para o subespaço, mas eu normalizo. Tá? Eu divido pela soma do CNI ao quadrado naquele subespaço para que esse estado fique normalizado. Tá? Então, o colapso aí a gente trata ele em duas etapas. Né? A gente joga fora o que não está no subespaço e normaliza para que eu tenha um estado normalizado depois da medida. E a partir daí o cara evolui também. Tá? Então, de fato, logo após a medida, o estado é esse aqui, mas a gente normaliza para eu ficar com o estado normalizado. Tá? Ok? Vou fazer exemplos disso aqui para a gente deixar isso mais claro também. Tá, mas a ideia é a mesma. Colapsa, se não tiver normalizado, depois do colapso você normaliza. O caso do colapso da função de onda para espectro contínuo, eu vou fazer depois. Tá? Eu vou deixar para depois, porque no caso contínuo, essa expansão é uma integral, a medida é uma medida num intervalinho, né? Então eu vou falar sobre isso mais um pouquinho para frente, o caso então de colapso para espectro contínuo. Por enquanto vamos ficar com o discreto só. E finalmente, o último postulado, tá? Que é o postulado da evolução temporal. Então, ele diz o seguinte, que a evolução temporal de um estado, psi de t, é dada pela equação de Schrödinger. Então, ele segue essa equação, IH cortado de psi dt é H vezes psi dt, onde H é o observável associado à energia do sistema. Tá? Então, quem faz a dinâmica é a energia, é a hamiltoniana. Então, isso aqui eu só quero... então, a gente já viu isso aqui, né? Isso aqui é só a equação de Schrödinger escrita nesse espaço abstrato. A gente vai ver que quando a gente projetar isso aqui numa base de coordenadas, a gente vai reobter exatamente a equação de Schrödinger que a gente conhecia antes. E a analogia aqui com a mecânica clássica, por que a hamiltoniana, né, faz a evolução temporal? Ora, isso também acontece na mecânica clássica, se você usar o formalismo hamiltoniano, certo? Se você tiver... Então, na mecânica clássica, você tem basicamente 3 maneiras de fazer dinâmica, né? Você pode usar a equação de Newton. Vamos pensar no caso mais simples, onde você tem forças dependentes de potencial, forças conservativas, né? Então, massa vezes aceleração é força, que a gente pode escrever como menos gradiente de uma função potencial, se a força for conservativa. A outra maneira de fazer dinâmica é usar equações de Euler e Lagrange.
você define uma lagrangiana, que é T menos V, e as equações de movimento vão ser d dt, de del L, del xi ponto, menos del L, del xi, igual a zero. Ou você tem o formalismo hamiltoniano, onde você tem H igual a T mais V, e as equações de movimento, então você escreve isso em termos de posição e momento, e não em termos de posição e velocidade, e as equações de movimento para cada componente são essas aqui. X ponto é dH dPi, PI ponto menos dH dx. Então, de uma certa forma, a hamiltoniana também é responsável por executar a dinâmica na mecânica clássica. Tá? Então, desse ponto de vista, não é tão estranho que apareça o operador H aqui. Tá? Então, com esses 6 postulados, em princípio, a gente é capaz de resolver um monte de problemas. Dar estados, fazer evolução temporal, fazer medidas, ver qual que é o estado depois da medida, continuar evoluindo, fazer outras medidas, etc. Tá? Então, a gente vai explorar esses postulados em diversas situações e vamos ver como que a gente, de fato, aplica, né, usa esses postulados na prática. Tá? Então, deixa eu vou fazer um exemplo, quero fazer 2 exemplos interessantes desse negócio de medida e de colapso, mas antes deixa eu repassar então aqui essa ideia de como que a gente então vai da mecânica clássica para a mecânica quântica, né? Como que a gente quantiza um sistema. Então, o que quer dizer quantizar um sistema? Quer dizer tratar o sistema de acordo com as regras da mecânica quântica. Só um comentário antes de falar sobre isso, né? Sobre essa estranheza da teoria quântica, né? Esses aspectos probabilísticos meio estranhos, parece que você não consegue ter toda a informação que você queria sobre a partícula, tudo é só probabilístico. Isso é um comentário mais filosófico, mas quando a gente está tão acostumado em ver dinâmica clássica, que a gente tem a impressão que a natureza é clássica. Depois que a gente acostuma com a mecânica quântica, você fica com essa sensação, não, a natureza, de fato, ela é quântica, ela observa esses princípios, esses postulados, isso aqui tudo faz sentido. Mas, na verdade, a gente tem que ter em mente que a natureza não é nem clássica nem quântica. A natureza é a natureza. Né? Tudo isso que a gente está fazendo aqui são modelos, né, teorias para tentar entender, racionalizar e fazer previsões sobre o comportamento de sistemas. Mas, se a gente pensar bem, né, imagina que você está olhando, de alguma forma, para um átomo de hidrogênio, aquilo é muito longe de ser uma bolinha positiva com uma bolinha negativa rodando em volta uma da outra. Né? O mundo microscópico, a gente tem muito pouca intuição, na verdade, como ele é. E ele é o que ele é. Né? Tudo isso a gente tem que ter sempre em mente, que são modelos para tentar entender, e esses modelos vão ser sempre incompletos de alguma maneira. Né? Mas, dito isso, então, como é que a gente faz? Então, tratar o sistema quanticamente significa o seguinte, né? Então, primeiro, coordenadas. Então, vamos pensar no espaço de funções de onda. Então, primeiro, a gente vai descrever o estado de uma partícula por uma função de onda, φ de r. As coordenadas e momentos que a gente conhecia no espaço de fases Q e P vão ser transformados em operadores que atuam nessas funções de onda. Então, vai ter um operador x, y e z, que a gente pode juntar num vetorzinho. Vou colocar o chapéu aqui desses operadores, operador px, py, pz, e esses operadores eles atuam nos estados das partículas. Então, o operador x, atuando na função de onda ψ de r, multiplica a função de ψ de r por x.
né? O operador y multiplica por y, etc. O operador px, o que ele faz, a função de onda é essa derivada. Px aplicado em psi é uma outra função de onda que é menos IH cortado de psi dx. Tá? Então, tratar o estado como uma função de onda, x e p como operadores. Se você prefere trabalhar no espaço dos momentos, no espaço onde você dá psi barra de p, né, que é a transformada de Fourier do psi de r, é muito similar. R e P também viram operadores nesse espaço F barra, só que a ação deles nesse espaço é um pouco diferente. O operador momento multiplica a função de onda e o operador X deriva a função de onda psi barra. Mais IH cortado de psi barra de Px, a gente mostrou essas relações na aula passada. E no espaço abstrato dos QETs, também R e P viram operadores. O operador X ele tem como autoestados essas autofunções R0. Os P's têm como autoestados as funções de onda P0. E esses estados, né, eles correspondem a funções de onda que, na representação de coordenadas, então, o estado R0 na representação de R é uma delta, então ele indica uma partícula que está com certeza em R0, essa é a interpretação desse estado, e se você quiser projetar esse mesmo estado na representação de momentos, ele tem essa cara aqui. Tá? Então, se você a autofunção correspondente é essa daqui. Então, qual que é a interpretação dessa função de onda no espaço de momentos? Você, módulo quadrado disso é a probabilidade de eu medir um determinado momento se eu estou no estado R0. Essa probabilidade é uniforme. Módulo quadrado disso aqui é 1. Então, um estado que tem posição bem definida tem momento totalmente incerto. E vice-versa. Um estado P0, qual que é a interpretação dele? Se eu projetar num outro estado de momento, se eu achar qual que é a função de onda desse estado P0 no espaço F barra, está uma delta, porque são estados P e são ortogonais. Então, esse estado representa uma partícula que com certeza tem momento P0. Se eu perguntar qual que é a probabilidade de eu medir a posição dessa partícula, eu tenho que projetar esse estado na representação R. Eu tenho que achar a função de onda dele no espaço F. E aí eu vejo que dá isso aqui. Módulo quadrado disso não depende de R. Ou seja, essa partícula pode estar em qualquer lugar do espaço. Então, uma partícula que está com posição definida pode ter qualquer momento. Uma partícula que tem momento bem definido pode ter qualquer posição. Então, quantizar significa eu passar para essa linguagem de funções de onda e operadores e resolver o meu problema. Tá? De alguma maneira, a gente vai ver o que significa resolver o problema nessa notação. E, além disso, nesse espaço de QETs, eu sei a ação desses operadores. O operador X modifica a função de onda de tal maneira que, na representação de coordenadas, ele multiplica por X. É o equivalente daquele operador X no espaço F. O operador X multiplica a função de onda. Se eu projetar no espaço P, isso aqui dá a derivada do psi barra dx. O operador Px é uma derivada, o operador P é a multiplicação. Então, a gente sabe fazer essas operações. Eu sei que... Vamos lembrar como é que a gente calculou isso aqui. X é hermitiano, então eu posso aplicar de volta aqui. Deixa eu sair aqui do modo de apresentação, só para eu poder desenhar. Como é que a gente lembrar de onde veio esse resultado? Esse resultado veio daqui, X é um operador hermitiano e ele tem esses caras são autoestados dele. Então, eu posso inverter isso aqui tudo e escrever isso assim. Então, é isso que eu fiz. Eu aplico o operador X aqui no BRA, sai o alto valor X, sobra psi de R, que é a função de onda. Aqui, como é que a gente fez essa conta? Eu não sei aplicar o X em P.
Então, como é que eu aplico? Eu tenho que inserir aqui um conjunto completo de estados e posição. Certo? Mas realmente essa canetinha não está funcionando bem. Eu tenho que inserir aqui um conjunto completo desses estados para eu conseguir aplicar o X. Agora, assim, a gente aplica o X aqui, sai o Xzinho, escreve essa integral, mostra que esse Xzinho pode ser obtido como uma derivada em relação a P, né, e vai sair essa expressão. Mesma coisa aqui nas outras. O Pzão o Pzinho é o autoestado de Pzão, simplesmente aplico aqui e sai o Px. Para eu aplicar o Pzão aqui, eu tenho que inserir um conjunto de P's para fazer a conta e assim por diante. Tá? Então, parece pouco, mas já tem um monte de informação que a gente deu aqui e a gente precisa trabalhar com essas expressões todas para aprender a manipular, né? Saber o que fazer quando encontrar um negócio desse tipo aqui, por exemplo. Como é que eu calculo um negócio desse? O único jeito de calcular é eu colocar um conjunto completo de autoestados do operador Pzão. Mas uma vez que a gente já fez essa conta, a gente sabe que esses vão ser os resultados possíveis. Só para fechar isso aqui, antes de eu já vou abrir para perguntas para vocês, né, interpretação dessas coisas, né, como é que a gente interpreta tudo isso, né? Então, vamos pensar em uma dimensão que é mais fácil. Como é que eu calculo, então, a probabilidade de eu medir o operador posição e encontrar um resultado num certo intervalinho centrado em x? Como é que eu faço isso? Ora, eu tenho o operador x, eu tenho seus autoestados. Como é que eu faço, dados postulados que eu conheço? Eu tenho que expandir o meu estado na base de autoestados do operador que eu vou medir, certo? Então, eu pego minha função de onda e expando na base dos quets x, que são os caras que eu quero medir, né? É a base de autoestados do operador que eu quero medir. Então, a probabilidade de eu medir um certo alto valor xzinho, né, nesse intervalo entre x e x mais delta x, é o coeficiente ao quadrado que multiplica o ket correspondente. Tá? Então, eu multiplico aqui não tem a linha, essa linha aqui sai. Então, a probabilidade de eu medir um certo valor x é a componente de π naquela direção, módulo quadrado. Tá? Ou, né, eu tenho que multiplicar por um dx, porque é um operador contínuo. Tá? Então, a gente vê que, de fato, π de x, módulo quadrado, é, de fato, a densidade de probabilidade. Né? Isso faz sentido com o postulado que a gente viu de probabilidade, né? O quarto postulado. No momento, é a mesma coisa. Se eu quiser medir o operador momento, eu tenho que expandir o meu ket na base de momentos, e a probabilidade de medir um momento específico é o quadrado daquele coeficiente correspondente. Então, né, quem que é esse cara aqui? Esse aqui é o π barra de P. Então, o módulo de π barra de P está associado, então, à probabilidade de eu medir um determinado momento. Então, isso aqui é consequência daquele quarto postulado. Em 3 dimensões, só para a gente ver como isso funciona, né? Imagina agora que eu estou em 3 dimensões, eu tenho um certo estado psi, e eu quero medir a probabilidade da posição x estar entre x e x mais dx. Ora, em 3 dimensões, os quets são R. Né? Eu sei que x aplicado em R é xzinho aplicado em R. A mesma coisa vale para o operador y e para o operador z. Então, o que eu faço? Eu expando o meu ket na base desses autoestados, e se eu quiser, né, se eu considerar simplesmente esse cara aqui, ó, isso aqui vai me dar a probabilidade de eu encontrar a partícula num elemento de volume D3R centrado em R. Certo? Eu estou em 3 dimensões. Se eu não me importar com y e z, eu não quero saber quem que é o valor de y e z, eu só quero saber qual que é a probabilidade de x
está entre x e x mais dx. Então, o que eu faço? Eu pego essa probabilidade, isso aqui, então, é a probabilidade de eu estar em x, y e z, vezes um elementozinho de volume, e integro sobre as coisas que eu não quero. Integro sobre y, integro sobre z. Então, isso aqui, por exemplo, me daria a probabilidade de eu estar entre x e x mais dx, independente dos valores de y e de z. Tá? Mas a gente vai voltar a isso mais para frente. Deixa eu só ver o que eu tenho mais para falar. Eu quero fazer um exemplo, mas eu vou parar em algum momento aqui. Ah, tá. Alguma pergunta aqui? Eu acho que eu vou fazer um exemplo aqui, antes de falar do segundo tópico, que é o cálculo de valores médios. Então, toda essa parte de espectro contínuo, eu estou passando um pouco rápido, mas eu vou voltar nessas coisas aqui. Eu vou me concentrar um pouco mais no espectro discreto hoje, e depois a gente vai voltar para o contínuo. Deixa eu fazer um exemplo, então. Aí eu acho que vocês podem ter mais, talvez, perguntas em relação ao exemplo em si. Então, vamos pensar o seguinte, vamos considerar, um exemplo parecido com o da aula passada. Vamos supor que eu tenho um estado em 3 dimensões, que vai ser o mesmo que eu usei na aula passada. Nossa, essa caneta realmente está estranha hoje. Deixa eu ver se eu me posiciono melhor aqui. Então, eu tenho uma base de estados, o 1, o 2, o 3, e eu tenho esse estado preparado de uma partícula. E eu vou querer medir o seguinte operador. Primeiro, eu vou pegar o mesmo operador da aula passada, que é esse aqui, 1, I, 0, menos I, 1, 0, 0, 0, 2. E eu vou medir esse operador e eu quero saber o que acontece com o estado da partícula após a medida. Então, eu quero saber o que eu posso encontrar, com quais probabilidades, e o que acontece com o estado do sistema após a medida. Então, aqui a gente já resolveu esse problema várias vezes, né? Eu tenho um alto valor 0, com alto vetor correspondente V0 igual a... Isso aqui não está respondendo direito. Igual a 1 e 0, 1 sobre raiz de 2. Eu tenho alto valor 2, que é esse aqui, vou chamar de V2. 1 menos I, 0. E tenho alto valor 3, 1001. Certo? Então, na aula passada nós resolvemos esse problema. Então, se você medir o operador B, o que pode dar? Pode dar 0, 2 ou 3. Com quais probabilidades? A gente tem que expandir esse vetor psi na base de autoestados do B, que são esses V1, V0, V2 e V3, e o módulo quadrado do coeficiente vai dar a probabilidade de cada uma das medidas. Tá? Vamos pensar o seguinte, imagina que eu medi o B nesse estado e o resultado foi 0, certo? Então, se o resultado for 0, então o estado da partícula, logo depois da medida, ele vai colapsar para esse estado V0, que é, então, 1 sobre raiz de 2, o 1
mais I2. Certo? E esse estado está normalizado. Como ele é um autoestado do B, nós já normalizamos, isso aqui é 1 e é isso. Tá? Então, se você faz uma medida de um operador que não tem degenerescências, ele colapsa para o seu autoestado, e então, logo depois da medida, ele tem esse valor. Muito bem, vamos fazer agora um outro caso. Suponha que eu tenho agora um outro operador, que eu vou chamar de A, que é esse aqui. Ó. Ele é muito parecido com o B, só vou fazer uma pequena mudança. 1, I, 0, menos I, 1, 0, 0, 0, 2. Então, para esse operador, eu só estou trocando aquele alto valor 3 que estava aqui por um outro alto valor 2 para criar uma degenerescência. Certo? Então, agora eu tenho como alto valores 2 e 0, que vem dessa diagonalização desse bloquinho aqui. Então, eu tenho um alto valor lambda igual a 0. E aqui eu tenho um vetor, eu vou chamar de... Deixa eu dar um outro nome aqui. Quem fala? Oi. Sou Graziela Lourenço, representante da Brasil Cap, empresa de capitalização do Banco do Brasil. Tem o microfone aberto aí, gente. Desde já agradeço a sua atenção e informo que nosso contato sai gravado. Hoje, eu estou te ligando... Pessoal, microfone aberto aí com o celular ligado. Aí. Sem problema, vamos lá, acontece. Então, vamos lá. W1 é esse cara aqui. O 1 mais I, o 2. Eu vou ter um alto valor 2. Eu vou chamar de W2, que é esse aqui. Sem problema. 1 menos I, o 2. E eu tenho o outro alto valor 2, que está aqui, certo? Então, eu vou chamar esse cara aqui de 2, 1. Esse aqui de 2, 2. Que é o 3. Tá? Então, aqui tem um problema de espectro degenerado, né? Um alto valor 0, dois alto valores 2. Então, eu vou ter que expandir o meu vetor nessa base degenerada, e eu quero saber o que acontece com a função de onda depois que eu medir um alto valor 2, que é o cara degenerado. Se eu medir 1, ele vai colapsar para o W1, não vai ter problema. Né? Mas vamos ver o que acontece quando eu medir o estado 2. Então, eu vou expandir o meu psi da seguinte forma. Eu vou fazer aqui explicitamente. Ó. C1, W1, mais C21, W21, mais C22, W22. Então, quem são esses coeficientes? Então, o coeficiente C1 é W1 com psi. Certo? Então, se a gente olhar lá o psi e o W1, então, W1 era 1 sobre raiz de 2, tinha componentes o 1 mais o 2. Então, a gente transpõe, fica menos e o 2. E o psi, que tem, vou escrever ele aqui, vezes o psi, vou colocar na linha de baixo, que é 1 meio de 1, 1 meio de 2, 1 sobre raiz de 2, o 3. Então, o que vai dar isso aqui? 1 meio com o 1 com 1 dá 1, o 2 com o 2 dá 1, então vai ficar 1 sobre 2 raiz de 2, né, usando a ortogonalidade, 1 menos I. Certo? Se a gente fizer para os outros coeficientes, é fácil adivinhar, né? O C2, 1, vai dar 1 sobre raiz de 2, 2 raiz de 2, 1 mais I, que a gente vai pegar o autovetor 2, e se a gente fizer para o C22, onde o autovetor é o próprio o 3, vai dar
vai dar 1 sobre raiz de 2. É isso? Isso. Tá? Né? Por ser 2, isso aqui vai trocar o sinal mais, e por ser 3, tudo isso aqui vai ser 1/3, então vai dar 1 sobre raiz de 2. Então tá aí a expansão. Deixa eu escrever melhor isso aqui. E agora a pergunta é a seguinte: como é que fica o estado do sistema se você fez uma medida do operador A e o resultado foi 2? Então, lá, eu medi e obtive 2 como resultado. Então, a função de onda, então, no primeiro momento, a gente simplesmente colapsa ela para o subespaço e depois a gente normaliza. Então, eu vou ficar com C21, W2, 1 mais C22, W22. Vou chamar isso aqui de um psilinha, porque ainda não está normalizado, depois a gente vai normalizar. E vamos escrever explicitamente, né? Os coeficientes, o C22, o C21 é 1 sobre raiz de 2, 1 mais I. Então, isso aqui é 1 sobre 2 raiz de 2, 1 mais I. E aqui é o 2, que é o 1 menos I, o 2, certo? E aqui eu tenho 1 sobre raiz de 2 e o 2, que é o 3. Então, está aqui a função de onda. Então, ela colapsa para esse subespaço. Você vê que é um subespaço que contém o 1, o 2 e o 3 ainda, certo? Mas ele está no subespaço 2. Então, você vê que se a gente pegar esse psilinha e medir novamente o mesmo operador A, com certeza vai dar o alto valor 2, tá? Porque só tem coeficientes relativos a esses vetores com alto valor 2 aqui dentro. O que a gente tem que fazer agora é normalizar. Então, como é que a gente normaliza? A gente... Então, vou tirar essa linha agora e vou escrever estado normalizado. Então, o estado normalizado, eu tenho que encontrar qual que é o valor de um certo coeficiente aqui, de forma que esse psi seja igual a 1. Tá? Então, eu tenho que encontrar o N, onde psi é igual a 1. Tá? O psi a gente pode encontrar aqui, vamos fazer a conta aqui embaixo, eu vou fazer uma parte dela só. Então, eu vou multiplicar esse cara pelo seu complexo conjugado. Então, o que vai dar? Vai dar N ao quadrado, certo? Vezes. Então, como a base é ortogonal, eu vou ter que pegar o 1 e multiplicar pelo coeficiente do U1 Bra, né? Então, esse cara aqui, quando eu conjugar, vai ficar menos I. Então, eu vou ter 1 mais I vezes 1 menos I, dividido por 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, que é 8. Então, esse é o 1 com o 1 Bra. Mais, vou pegar o coeficiente do 2 e multiplicar pelo coeficiente do 2 Bra. Então, esse menos I vai virar mais I. E quando eu multiplicar mais I com menos I, dá 1. E esse cara vai mudar de sinal também, vai ficar igual a esse. Certo? Então, eu vou ter mais um termo igual a esse. Sobre 8. E, finalmente, eu vou ter o 3 com o 3 Bra, que vai dar 1 raiz de 2, 1 raiz de 2, que dá 1 meio. E a gente quer impor que isso aqui seja igual a 1. Então, ó, esse termo aqui, que é módulo quadrado de 1 mais I, vale 2, tá? Que é o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Então, eu tenho 2 sobre 8 é 1/4, 1/4 mais 1/4 dá 1 meio. Não, tá, alguma coisa está errada aqui. Pera, vamos ver o que a gente fez errado aqui. Não devia dar 1 isso aqui. 1 mais, tá certo aqui, 1 mais I, 1 menos I, dá 8. Aqui dá 8 também. 1/4 mais para... Nossa, dá 1, isso aqui não pode ser. Isso aqui dá módulo de N2 igual a 1, então N igual a 1.
tem algum erro na conta aqui. Vamos ver se vocês me ajudam a encontrar o erro. Olha, vamos voltar aqui para conferir esses coeficientes, ver se estão certos. É W1, U2, U2, U1, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, está certo. Ah, já vi o erro aqui, né? Vamos ver? Não, está certo. Ah, não, o erro é aqui, né? Esse coeficiente está errado, né? Quando a gente fizer W3, não, está certo, dá 1 sobre raiz de 2. Módulo quadrado disso aqui dá 1/8, dá 1/4, 1/4, 1/2 dá 1, está certinho. Não, eu já vi onde é que está o erro aqui, olha só. O erro está aqui, né? Ó, eu coloquei o C2, está aqui, certo? Agora, o vetor W2 não é o 1 menos I2, é o 1 menos I2 sobre raiz de 2. Eu esqueci um raiz de 2 aqui, né? Se a gente olhar aqui, ó, né? O 2,1 é o 1 menos I2 sobre raiz de 2. Eu esqueci um raiz de 2 quando eu multipliquei aqui. Aqui é o coeficiente, aqui é o autovetor. Então, por isso que não podia dar certo. Então, com esse 2 aqui, ó, eu tenho um raiz de 2 com raiz de 2 dá 2 vezes 2 dá 4. Então, quando eu multiplico pelo BRA, 4 vezes 4 dá 16. Então, esses 8 aqui, na verdade, são 16. O estado inteiro estava normalizado. Eu arranquei um pedaço e ele não pode continuar normalizado. Então, isso aqui dá 1/8, mais 1/8 dá 1/4. 1/4 mais 1/2 dá 3/4. Tá? Então, qual que é o N que normaliza isso? Eu imponho que isso seja igual a 1. O N, então, é 2 sobre raiz de 3. Então, o estado normalizado é pegar esse cara todo aqui, multiplicar por um 2 sobre raiz de 3. Eu deixo para vocês fazerem a substituição final aí para ver o que deu. Tudo bem? Deu para acompanhar a conta aqui? Eu acabei esquecendo o fator, ficou meio confuso. Perguntas? Eu fiz a conta aqui meio rápido, eu pulei fiz uma coisa meio de cabeça, mas depois vocês podem repassar isso aqui, fazer isso aqui mais devagar e ter certeza que está tudo certinho. Mas, então, a ideia é essa, né? Você tem o operador, você acha o seu espectro, acha os seus autovetores, expande essa função de onda na base de autovetores, então calcula os coeficientes, e aí você fala, mediu, então mediu. Se desse o alto valor 0, a função de onda seria W1 depois da medida, e W1 já está normalizado. Se deu 2, então a função de onda corta para esse pedacinho aqui, esse pedacinho não está normalizado e você tem que normalizar. Então, você tem que multiplicar por um coeficiente de tal forma que o psi D1 dá 1, e aí você está de volta a uma função de onda normalizada após a medida. Tudo bem? Ok. Então, ou vocês entenderam ou ninguém entendeu nada, está todo mundo quieto hoje. Mas vamos lá, vamos continuar então. Então, tem uma outra coisa que eu queria falar ainda na aula de hoje, no segundo tópico, que é como que a gente calcula valores médios. Então, valores médios têm uma importância grande em mecânica quântica, e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse cálculo, e a gente depois vai ver que, em média,
medidas de observáveis se aproximam muito do que você esperaria da mecânica clássica. Então, a gente vai fazer esse vínculo através desse cálculo de valor médio. Então, o que significa isso, né? Significa o seguinte: eu tenho o estado de uma partícula e eu vou medir um observável. Então, se eu medir uma única vez, eu vou obter um único alto-valor, que é um dos valores possíveis desse operador, um dos alto-valores possíveis. Agora, se eu preparar um conjunto de estados idênticos e fizer medida desse operador nesses estados, cada vez vai dar uma coisa e eu posso fazer a seguinte pergunta: em média, o que vai dar? Tá? Então, notem que para fazer um cálculo de média, eu tenho sempre que considerar um ensemble de sistemas. Eu não posso pegar um único estado da partícula, medir o operador A e depois medir de novo, porque eu sei que vai dar a mesma coisa se eu medir de novo. Esse é o postulado do colapso. O que eu tenho que fazer é fazer uma réplica, né? Eu tenho, né, um estado psi aqui. Opa! Deixa eu voltar aqui para o modo onde eu posso desenhar. Eu tenho um estado psi, eu meço A e encontro o alto-valor A1. Eu preparo um outro estado idêntico, psi, meço A de novo, aí sim eu vou encontrar um outro valor. Se eu medir de novo aqui em cima, não adianta, porque o psi já colapsou, vai dar A1 de novo. Então, eu tenho que fazer réplicas desse estado, faço várias réplicas, meço em cada uma das réplicas e vejo o que eu obtenho em média. Tá? Então, o que vai ser o valor médio? Então, olha só. Primeiro, qual que é... Então, se eu medir várias vezes, eu acho que eu vou fazer isso aqui, eu vou rabiscar aqui de novo. Se eu medir várias vezes, então, na primeira medida, eu obtive A1, na segunda medida, eu obtive A3, na outra medida, eu obtive A4, depois voltou a dar o A1, depois voltou a dar o A4, aí deu A5, etc. Então, eu meço um número muito grande de vezes. Então, qual que é a probabilidade de dar o alto valor A4, por exemplo? Então, a probabilidade de eu encontrar o alto valor A4 é o número de vezes que o A4 apareceu dividido pelo número de medidas que eu fiz. Certo? Tem uma pergunta do João aqui. Então, em termos do controle de experimento, como ter certeza... Tá, então, aí é um problema experimental, né? Você tem que ter um sistema capaz de... Então, por exemplo, você pega um gás de átomos de hidrogênio, resfria esses átomos para ter certeza que o átomo de hidrogênio está no estado fundamental, certo? Então, você tem um conjunto de átomos de hidrogênio no estado fundamental e você pega átomo a átomo e faz uma medida da componente Z do momento angular do elétron. Faz isso em cada átomo. Então, você tem que ter um controle. Aqui, na teoria, tudo é muito fácil de falar, mas, experimentalmente, essas coisas podem ser, de fato, complicadas. Tá? Mas, se você conseguiu fazer isso, então, em cada uma das medidas vai dar um alto valor diferente, mas o alto valor, a probabilidade de sair cada alto valor não vai ser uniforme, né? Porque vai depender do estado do sistema. E, em termos das medidas, você pode calcular essa probabilidade diretamente. Então, a probabilidade de um certo alto valor é simplesmente contar quantas vezes saiu nas suas N medidas. É a fração de vezes que aquele alto valor saiu. Isso aqui é a probabilidade dele aparecer. E qual que é o valor médio? O valor médio é você simplesmente somar tudo isso aqui e dividir por N. Certo? Então, deixa eu fazer... eu vou apagar isso aqui. Imagina só para a gente fazer um exemplo que eu só tenho 3 autovalores possíveis, né, para a gente não ficar repetindo muito. Então, eu faço, por exemplo, 10 medidas, dá A1, A2, 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 A3, A1, A3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, qual que é a probabilidade de sair o A2?
é 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, a probabilidade de sair o A2 é 5 décimos, que é meio, saiu metade das vezes. A probabilidade de sair o A1 é 1, 2, 2 em 10. E a probabilidade de sair o A3 é 1, 2, 3 em 10. Certo? Qual que é a média dos valores? Então, o valor médio do operador A nesse estado, eu vou calcular assim, eu vou somar tudo isso aqui e dividir por 10. Essa é a média aritmética dos valores obtidos. Eu vou fazer isso, obviamente, no limite de n grande. Né? Note, então, que essa média eu posso, que é a soma de todo mundo dividido por n, eu posso reagrupar assim. Em vez de escrever A1 mais A1, eu posso escrever A1 vezes 2, né? Eu posso escrever isso aqui assim, 2 vezes o A1, mais 5 vezes o A2, mais 3 vezes o A3, certo? Agrupo os valores, que é essa forma de escrever aqui, ó. CN dividido por AN, então você vê o que vai aparecer aqui, ó. E eu vou dividir tudo isso aqui por 10, certo? Eu agrupo e divido por 10. Então, o que vai aparecer é 2 dividido por 10 vezes o A1, ou seja, é a probabilidade do A1 vezes o A1, mais a probabilidade do A2, 5 sobre 10 vezes o A2, mais a probabilidade do A3 vezes o A3. É a mesma coisa, eu só estou reescrevendo, reagrupando. É o número de vezes que ele saiu, vezes o seu valor, dividido por n. Esse n eu jogo aqui para dentro, fica a probabilidade daquele alto valor. Então, isso aqui é soma em n, de a n vezes a probabilidade do n aparecer. Muito bem. A probabilidade do n aparecer, a gente sabe. Certo? Ela vai ser isso aqui. Então, se eu tiver um caso geral de um estado degenerado, eu projeto meu estado no autovetor, módulo quadrado, somo sobre as degenerescências. Essa é a probabilidade do alto valor AN aparecer. Então, eu vou jogar isso na minha expressão. Então, o valor médio de A é a soma em N de AN vezes o P de N, que é isso aqui. Jogo a N aqui para dentro dessa soma dupla e eu vou escrever essa probabilidade, módulo quadrado, explicitamente. Qual que é o módulo quadrado? É isso vezes o seu complexo conjugado. Então, está aqui o N psi vezes psi o N, que é o seu complexo conjugado, para dar um módulo quadrado. Certo? Outra coisa que a gente vai fazer agora aqui. Eu vou pegar esse alto valor AN aqui e vou reescrever ele de uma forma esperta. Você vê que o Word fica com esse cat esquisito aqui, mas é um cat normal aqui. Em vez de escrever assim, eu vou jogar um operador A aqui dentro. Porque A aplicado em UNI é o AN, certo? Esse aqui é o autovetor dele. Então, em vez de escrever o AN explicitamente, eu posso escrever em termos do operador A que aplica no estado. E agora vem o passo final. Isso tudo que está escrito aqui soma sobre a base UI, UNI, UNI, é um operador identidade, certo? Isso é o fecho da base. Soma em N, soma em I, UNI, UNI, isso é 1. Então, eu posso extrair esse 1 daqui e fica simplesmente psi a psi. Tá, então, o valor médio, isso aqui é um resultado super importante. Se você tem uma partícula no estado psi e você quiser saber, em média, o que vai resultar se você medir o operador A nesse estado, o resultado disso é esse sanduíche de psi a psi. Tá, então, se isso aqui for um operador posição, por exemplo, você quer saber, em média, qual que é a posição da partícula, você faz o sanduíche de psi x psi. Né? E para calcular isso, você vai transformar isso numa integral de alguma forma, né? Vai ter que inserir um conjunto completo de estados e posição, etc. Mas esse resultado aqui, ele é super importante e ele é super geral. Ele vale para estados degenerados, vale para estado não degenerado também, porque o não degenerado é um caso particular, né? Onde
os G são iguais a 1. E é sempre assim. Então, valor médio, sanduíche do operador no estado. Isso vale também para o caso contínuo. É a mesma coisa. No caso contínuo, se você tem... A gente pode refazer aquela coisa assim. Agora, os valores possíveis de obter de um operador pode ser qualquer coisa. Então, cada vez que você mede, você tem um medidor que tem uma certa resolução, né, de alfa. Então, se você mede a primeira vez, você encontra que a partícula tem esse autovalor aqui. Mede de novo, vai estar aqui. Mede de novo, vai estar aqui. Então, sempre que o operador é contínuo, a medida não pode ser um ponto, é um intervalinho. A probabilidade de você encontrar a partícula num certo intervalinho é o número de vezes que aquele intervalinho apareceu dividido por n. Né? Essa probabilidade é pequena, porque o intervalinho é bem pequenininho. E a média, novamente, né, é a soma de tudo que você mediu dividido por n, que você pode agrupar. Né? É o valor alfa que você mediu, né, no centro do intervalinho, vezes o número de vezes que ele apareceu, que é esse aqui, dividido por n. Isso aqui, como é contínuo, vira um integral. Em vez de você somar em todo alfa, então você vai integrar em todo alfa, de número de vezes que mediu, dividir pelo número de medidas, a probabilidade daquele intervalinho aparecer. E essa probabilidade, a gente sabe que é a projeção do psi módulo quadrado de alfa. Então, é a mesma coisa, só que as somas viram integrais, e você vê, esse módulo quadrado a gente escreve como psi V alfa, vezes V alfa psi, e o alto valor alfa a gente substitui colocando o operador aplicado no autovetor. Tira o fecho e sobra de novo psi a psi. Então, essa expressão aqui vale em qualquer situação. O operador pode ter espectro discreto degenerado ou não, pode ter espectro contínuo ou discreto. O valor esperado, né, o valor médio, se você fizer uma quantidade enorme de medidas daquele operador, ele vai ser dado por psi a psi. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ver várias vezes e vai acabar decorando isso aqui. Tá? Então, só como exemplos, né? Então, por exemplo, se você tem um autoestado e você mede a posição da partícula. Então, se você fizer várias réplicas, medir várias vezes a posição, o que vai dar em média? Psi x psi. Então, se você quiser de fato calcular isso aqui, né, você insere um fecho da base x, x aplicado aqui dá o xzinho, isso aqui é psi estrela, isso aqui é psi, dá modo de psi ao quadrado. Então, o valor médio de x é o que a gente viu antes, né? É a integral da probabilidade de eu encontrar x vezes x integrado em todo x. Valor médio de x ao quadrado, mesma coisa. Valor médio de px, mesma coisa. Psi x, psi px, psi. Eu posso inserir uma base de autoestados de posição, e eu sei que isso aqui é a derivada, ou eu posso inserir uma base de autoestados de momento e trabalhar na representação psi bar. Valor médio de psi ao quadrado, assim e assim por diante. Tá clara essa conta aqui? Isso aqui é bem importante, né? Essa ideia de... Tem dois conceitos aqui, né? Então, o primeiro conceito de eu fazer várias medidas, cada vez o resultado é diferente, mas o resultado tem uma certa probabilidade de acontecer que eu conheço, certo? Então, né, voltando aqui no... Então, cada vez que eu medir dá um resultado, mas esses resultados aparecem com uma certa probabilidade. Então, o valor médio, que é simplesmente somar tudo e dividir por n, eu posso escrever em termos da probabilidade, dessa forma. É o valor vezes a probabilidade dele aparecer, somado sobre todos os valores. Como essa probabilidade a gente conhece em termos do estado, a gente pode manipular essa expressão e mostrar que ela dá isso aqui. Tá? O valor esperado, o valor médio, é o sanduíche do operador com psi.
E isso vale também para espectro contínuo. Para espectro contínuo, a gente sempre tem que levar essas somas para integrais, né? Mas o valor médio é a mesma coisa, né? É o valor vezes a probabilidade dele aparecer, somado sobre todos os valores possíveis, né? Que aqui é o integral. Novamente, essa probabilidade a gente conhece em termos da função de onda e a gente chega no mesmo resultado, né? Todas essas passagens têm esse truque, né, de eu me livrar desse alfa que está aqui, do alto valor, substituindo ele pelo operador aplicado no estado. Quando eu faço isso, eu consigo identificar aqui o operador unidade, arrancar esse operador unidade da minha conta e escrever, então, formalmente como psi ápice. Tá claro isso aqui? Legal, nós vamos fazer exemplos disso na aula que vem. Uma coisa importante disso aqui, principalmente aqui no caso contínuo, né, onde a gente pode fazer cálculo de valores médios de, por exemplo, x e x ao quadrado, px e px ao quadrado, é que a gente pode calcular o desvio quadrático médio, né? Então você vê, deixa eu abrir aqui um slide. Então, imagina que você tem então uma partícula num certo estado e então você tem, vamos pensar em termos de funções de onda, né? Fazer em uma dimensão só, que é então a projeção de psi no ket x. Essa é a função de onda. Então, se você fizer medidas de posição, cada vez vai dar uma coisa, né? Tanto é que se você desenhar a densidade de probabilidade, que é o módulo do psi ao quadrado, em função de x, isso é uma distribuição, é uma função de onda. Então, a partícula pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar em qualquer lugar, mas com probabilidades dadas por essa distribuição. Então, em média, onde vai estar a partícula? Então, se você fizer várias medidas, o valor médio para esse estado vai ser a integral disso aqui. Então, vai dar um certo valor por aqui, que é o valor médio dessa distribuição. No entanto, essa distribuição tem uma variância. Então, você pode calcular o valor médio de x ao quadrado também, para essa distribuição. Isso aqui vai dar um certo número. E a variância dessa distribuição, o ΔX, ele é definido como o valor médio do x ao quadrado menos o valor médio de x ao quadrado. Então, essa é a incerteza, né, a largura dessa distribuição dada pelo desvio quadrático médio. Você pode fazer a mesma coisa com o operador momento agora. Esse mesmo estado, esse mesmo aqui, agora você, em vez de medir posição, você mede o momento. Você mede o momento várias vezes, você vai medir uma média e vai medir uma média do px ao quadrado. E vai calcular uma variância das medidas de momento. Então, o momento, se você quiser fazer, você pode achar a função de psi barra de p, né? Então, uma das formas de fazer é calcular o psi barra de p, transformada de Fourier desse cara. Você pode fazer um gráfico dessa distribuição, psi barra ao quadrado, em função de p. Vai dar alguma coisa aqui. Isso aqui vai ter uma certa média, vai ter um certo desvio quadrático médio que você calcula aqui, ΔX, ΔP. Na aula que vem, nós vamos demonstrar que ΔX, ΔPx, para qualquer estado P, qualquer estado psi, é sempre maior ou igual que H cortado sobre 2. Então, agora nós temos a definição precisa do que os valores médios, desvio quadrático médio. Nós vamos calcular essas coisas, vamos mostrar que essa relação é sempre satisfeita. E nós vamos calcular também qual que é o estado para qual vale a igualdade. Existe um estado muito especial, que é o estado de incerteza mínima, no qual o princípio da incerteza é satisfeito da melhor maneira possível. Então, essas ideias de valores médios, né, elas são muito importantes, é importante saber calcular, então é o sanduíche do operador naquele estado, e é importante ter essa noção de como você faz isso. Você não faz isso preparando um estado e medindo várias vezes no mesmo estado. Você faz isso preparando um ensemble de estados idênticos,
e medindo uma vez em cada elemento do ensemble. E aí você faz a média. Aí você, de fato, vai estar fazendo medidas independentes, em princípio, idênticas, né? Então, os resultados vão aparecer com probabilidades que vão depender do estado. Tá, então, você vê que, né, observações aqui gerais aqui estavam faltando, é que dentro desse esquema a quantização de observáveis ela aparece naturalmente. Observáveis que tiverem espectro discreto vão ser quantizadas. É daí que vem a quantização. O colapso da função de onda, então, ele é interpretado como uma interação entre o estado do sistema e o aparato experimental. E você tem, então, essas definições, né, para qualquer operador. Você pode ter o valor médio dele sobre o estado e vai ter uma dispersão em torno da média que você pode calcular de forma precisa, né, com esse desvio quadrático médio e demonstrar propriedades desses desvios para pares de operadores. Então, a gente vai ver que para x e px a gente tem essa relação, mas isso é um resultado da não comutatividade dos operadores x e px, e a gente vai ver que operadores que comutam não tem esse princípio de incerteza. Operadores que comutam, isso aqui, o ΔX, ΔPx pode ser zero. Tá? Então, a gente vai demonstrar essas coisas todas agora nas próximas aulas. Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Eu já vou parar por aqui, a gente pode agora conversar um pouco, mas, né, então, recapitulando rapidamente, né, a gente tem, então, esses postulados da mecânica quântica, né? Estado é dado pelo Ket, tudo que você pode obter de informação da partícula está contido no Ket, não tem outra informação que você pode tirar daí. Né? Os observáveis são operadores hermitianos, que têm autovalores reais. Se você medir esse cara, vai obter um desses autovalores, e a probabilidade de você obter uma certa medida depende do peso daquele autoestado no seu estado a ser medido. Depois disso, o estado colapsa. Eu esqueci de mostrar essa fórmula particular. Deixa eu aproveitar, então, que a gente está aqui. Né? Você vê que vamos pegar o caso discreto degenerado, que é mais fácil. Né? Eu mostrei que o estado, depois da medida, ele colapsa para isso aqui. Né? Ele vai para o subespaço degenerado. Então, você mediu o alto valor AN, ele colapsa, fica só com o pedacinho correspondente ali, e a gente tem que normalizar, então divide pela soma dos módulos quadrados dos coeficientes. Isso aqui garante a normalização. Isso aqui pode ser escrito dessa forma. Isso é bem legal, porque esse PN é o projetor nesse subespaço que foi medido. O NI, Então, esse é o projetor no subespaço. Então, você vê que quando você aplicar esse projetor no estado psi, então, o estado psi é o estado original que tem todo mundo. CNI, o NI. Então, quando você projetar aqui, você vê que, por ortogonalidade, né, vamos fazer uma soma em M e uma soma em J aqui, para ficar diferente. Quando você aplicar o projetor aqui, por ortogonalidade, sobra apenas os caras que estão na mesma direção do seu projetor. Então, PN psi, é fácil ver, vocês ficam aí como exercício, vai só ficar as componentes que estão ali no seu projetor. Todo o resto dá zero. E isso é a parte de cima aqui dessa expressão. A parte de baixo da normalização deixa eu ver aqui. Desculpa, inclusive isso aqui faltou uma raiz quadrada aqui. É a raiz quadrada disso que é o que normaliza corretamente. Né? Quando eu multiplicar pelo BRA psi,
a raiz desaparece. Eu esqueci de colocar essa raiz aqui. Né? Então, esse cara que está embaixo aqui da normalização, ele está escrito assim, né? PN psi. Então, vocês vejam que isso aqui é soma. Deixa eu fazer assim, só para mostrar que aquilo dá o que a gente espera. Eu deixo aqui um psi, e PN psi foi o cara que a gente calculou aqui em cima. Soma em I, ele já projeta na direção do alto valor N. Certo? Agora eu vou fazer o produto escalar para o psi aqui. Então, esse psi, ele tem todo mundo, né? Ele tem aqui soma em M, soma em J, CMJ estrela, UMJ, só que agora eu vou fazer o produto escalar com um pedaço que só tem componentes na direção N. Então, novamente, esse produto escalar desse cara com esse cara é uma delta MN em J. Né? Então, eu mato todos os M's, pego só os valores de M iguais a N, pego só os valores de J iguais a I, CNI, soma sobre I. Isso aqui, então, dá a soma do CNI ao quadrado, que é o que aparece lá na normalização. Tá, então, é uma maneira elegante de escrever o estado depois do colapso. É assim, você projeta o seu ket no subespaço e a normalização você pode escrever também em termos de projetor dessa maneira. Tá, isso aqui é elegante, é formal. Na prática, o que a gente faz é projetar, né? Joga fora tudo que não está no subespaço e normaliza depois. Tá? Eu só esqueci dessa raiz quadrada quando eu fui falar aqui embaixo. Deixa eu ver onde é que eu escrevi essas coisas. Aqui, né? Aqui eu tenho que dividir. Isso aqui tem uma raiz quadrada faltando. Eu vou corrigir depois. Aqui e aqui. Isso. Deixa eu só ver aqui no nosso exemplo. Bom, aqui eu fiz a coisa na mão, então tá certinho. Então, a gente, né, olhando, por exemplo, a gente colapsa, joga tudo fora que não está no subespaço e normaliza. Né? Você pega um N aqui e encontra o N de tal forma que isso aqui seja igual a 1. Pergunta, gente, algum comentário, alguma coisa que não está clara? Nessa sexta-feira, na hora de exercício, eu vou falar um pouquinho sobre... eu vou fazer os primeiros 2 problemas do capítulo 3 e um pedaço do terceiro que tem a ver com esse tipo de coisa, de medidas, e é o espectro contínuo. Então, eu vou rever um pouquinho essa coisa da medida do espectro contínuo e fazer os exercícios, aí a gente vai fixando um pouco melhor as coisas. Certo? Então, acho que é isso por hoje.